falarmos dos seus ensinamentos, para falarmos daquele alimento que Ele nos prometeu, que seria o alimento da alma, do espírito, que ia nos fortalecer para a eternidade. Nós gostaríamos, diante de adentrarmos nesse específico, recebemos da nossa irmã aí, talvez ela não lembre, uma palestra muito curtinha de Haroldo Dutra, que fala sobre a casa espírita. Esse orador é muito conhecido nacional e internacionalmente, faz palestras, congressos junto com o Edivaldo e outros mais, e ele está sendo muito conceituado, um estudioso muito grande da doutrina, uma fala muito fácil, mas muito honesto no que ele fala, ao ponto de pedir desculpa às pessoas com que ele vai dizer: me desculpem, mas eu preciso dizer que verdade não se nega a ninguém. É pior ficarem um tanto aborrecidos conosco e ouvirem verdade do que nós dizermos mentiras e as pessoas saírem iludidas. Então é preferível que ouçamos de uma vez a verdade e vamos cuidar da vida. E ele diz, quanto às casas espíritas, a necessidade de fazermos palestras dentro das obras básicas, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele cita só 2 temas, dos quais ele pede desculpa mais uma vez por ele falar sobre isso, dos quais ele já participou e ouviu palestras nesse sentido, que não trazem nada, absolutamente nada de consolo para aquelas pessoas que vão à casa espírita buscar consolo, refrigério para seus corações amargurados, aflitos, que é o nosso tema de hoje. Então, ele fala ainda sobre um tema, dizer sobre a vida de Chico Xavier. É importante sabermos, mas qual é o consolo que isso trará para nós? Conhecermos, sabermos da vida dele por detalhe, coisas mínimas. Isso acrescentará para alguém que sofre, que foi lá buscar uma palavra de conforto, de consolo, e ainda vai imaginar: mas se eu fosse ele, eu não estava passando pelo que eu passo. Quer dizer, dá até para fazer deduções estranhas. Falar sobre o corpo de Jesus, se é fluídico ou não é fluídico, é material ou não é material, se é igual ao nosso ou não é igual ao nosso. Que diferença fará isso em nossas vidas morais? No mundo em que vivemos, com a dificuldade que vivemos, com o sofrimento que passamos, todos nós, o que isso acrescenta? Para alguns que estudiosos, segundo Bezerra, que tem uma fala muito bonita, alguns se alimentam com pequenos grãos de mostarda, outros precisam do cosmo. Quer dizer, cada um vai buscar, mas aquele que vai buscar o grão de mostarda, ele precisa receber o grão de mostarda, porque ele ainda precisa dessa quantidade mínima de conhecimento para poder daí então dar partida aos novos conhecimentos. Mas uma pessoa vai à casa espírita pela 2ª, 3ª vez e fala-se sobre o corpo fluídico de Jesus. Aí aquela pessoa que está ali precisando de um consolo, de um conforto, fala: o que isso vai fazer diferença nas minhas dores? Jesus eu já conheço, ele é o nosso governador, é igual na prece dela, ela fez, é tudo para nós, Jesus. Não dá para compararmos e queremos saber nada a respeito de Jesus. Quem somos nós? Nós não sabemos nem sobre nós. Não temos nem consciência exata de quem somos nós ainda. Por que essa curiosidade acerbada de querer saber sobre Jesus com tanta profundidade? Vamos conhecer Jesus através dos seus ensinamentos, da sua fala, não da sua escrita, da sua fala, porque ele não escreveu nada, e aquilo foi escrito pelos aqueles outros nossos irmãos, os evangélicos, os evangelistas. Então cabe-nos, aos dirigentes de casa espírita, aqueles que participam, voltarem para esse aspecto dentro da necessidade que nós vivemos de tantas dores, de tantas aflições.
buscarmos realmente palavras que tragam conforto, alento, coragem para as pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa pode vir buscar uma coisa e sair desiludida, né? Não aprendi nada. O que eu queria saber, eu não aprendi. Seríamos nós dizermos para uma criança que estivesse alfabetizando, você começar a falar de coisas que fogem a capacidade dela de entender. O que adianta para ela? Nada. Vai passar tempo, né? Aquilo não vai adiantar em nada, tudo tem seu tempo e sua época. Existe um orador muito importante que chama Nazareno. Ele é lá do Ceará, de Fortaleza, atualmente reside, é funcionário público, trabalha em Brasília, é espírita atuante, e ele fala uma coisa muito interessante sobre a missão do espiritismo, que tem a ver com isso também que Heraldo falou. Ele diz que a missão do espiritismo é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Que bonito, né? A missão do espiritismo, vou repetir para a gente não esquecer: acolher, consolar, esclarecer e orientar. Primeiro ponto é acolher todo aquele que chega, independente do que ele estiver passando ou não, porque nós não sabemos, só vamos saber depois. Consolar, porque essa é a promessa do Cristo com a doutrina para todos nós, consolador prometido. Esclarecer, porque a doutrina veio nos esclarecer, e orientar aquele que ainda não tem condição de andar sozinho. Que bonito que é a doutrina espírita, né? Se nós tivermos essa ideia fixa nessa direção que precisamos ter para chegarmos aonde nós precisamos chegar. Agora, especificamente, falando sobre o nosso assunto de hoje, que tem tudo a ver com tudo isso que começamos. O capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, para os curiosos, é o maior capítulo do Evangelho. É o que tem mais itens. E é o que tem mais comunicação dos Espíritos. São 13 comunicações dos Espíritos direta a Kardec para orientar esse capítulo. Aí, curiosamente, nós perguntaríamos a nós mesmos: por que será que esse é tão grande? Por quê? Porque é o que nós vivemos. Aflitos, desesperados, atormentados, doentes, se julgando incapazes, que o mundo acabou, que tudo acabou, que nada tem jeito. Não é assim? Então, por isso é que ele é grande. E ele é subdividido em vários temas diferentes dentro desse mesmo capítulo. E o que nós vamos tratar de hoje é das causas anteriores às aflições. Chico, em um daqueles pinga-fogo, que ele foi entrevistado na TV Tupi em 1980 e alguma coisa, que alguns aí capazes de nem ter nascido ainda, eu já estava andando há bastante tempo, mas alguns ainda não estavam. Ele tem uma fala muito interessante com relação a esse capítulo, justamente sobre as aflições, e ele tenta explicar a palavra aflição. Ele diz assim lá naquela época: aflição, do latim affligere, correspondente à união dos termos ad, quer dizer sobre, e fligere, sendo este último relacionado com a palavra flagelos, o qual significa chicote. Porque quando fala em chicote é sofrimento, né? Os nossos irmãozinhos africanos sofreram na base do chicote. Então isso tudo tem a ver com toda a nossa história, com todo o enredo daquilo que a gente tem que ir fechando na nossa mente para a gente fazer uma compreensão maior das coisas. Porque quando nós nos sentimos sofridos, oprimidos, aflitos, pensarmos nos outros, que são piores do que nós, e estão em situações piores do que a nossa. Quando ela fez a prece, que ela fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, no momento em que nós nos achamos a pior pessoa do mundo, o maior sofredor, sem olharmos para trás, nós estamos deixando de amar o próximo que está atrás.
só estamos querendo amar o que está na nossa frente, porque ele nos parece que está bem, nos parece. Nós temos certeza se eles estão bem? Temos, gente? Não temos. Porque dentro da intimidade, do coração de cada um de nós, quem sabe de si é si mesmo. É uma redundância, mas é verdade. Quem sabe de si é si mesmo. Nós temos algumas ideias, algumas informações com relação aos outros, mas as nossas aflições íntimas, lá nos recôncavos, lá escondidas no nosso interior, as pessoas não sabem. Muitas das vezes nos veem sorrindo, felizes. Precisamos sorrir, precisamos ser felizes. Sorria, que não dá prega. Não faz cara feia não, que vai enfocar demais. Sorria, sorria, sorri. Mexe com todos os músculos da face. Descontrai todos eles, sorrindo. E quando se fecha a cara, tudo fica enrugado, tudo fica zangado, fica feio. Tira uma foto sorrindo e tira uma de cara feia para ver a diferença. E olha, e vai ver que você não é você mesmo. E nós vamos percebendo a necessidade de entendermos Jesus. Quando nós falamos de nossas aflições e de nossas dores, nós fugimos a uma regra essencial, a qual nós, principalmente nós espíritas, ou que pretendemos ser espíritas, estamos lutando para ser espírita. Se reconhece o verdadeiro espírita como? Pelos esforços que empreende para domar suas más tendências. Você já é espírita, porque você escolheu essa opção de se domar. Então você já é espírita, porque você abraçou a ideia da mudança, de se tornar diferente do que você era. Mas o básico dessa ideia toda nossa é Deus, para compreendermos as nossas aflições. Se nós compreendermos Deus como aquela resposta primeira do Livro dos Espíritos, é repetido, é ser falado várias vezes, lemos, sabemos e esquecemos. Que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Se nós nos concentrarmos nessa resposta e termos isso conscientemente guardado conosco, essa certeza da divindade em nossas vidas, nós não vamos temer nada. Nós precisamos é compreender. Igual diz Nazareno, precisa se esclarecer, se orientar. Que à medida que nós nos esclarecemos e nos orientamos através do esclarecimento, nós vamos ver que as coisas não são só ruins para mim não, é para todos. Partindo da premissa de qual mundo que nós vivemos, qual a classificação do nosso planeta Terra? Vocês esqueceram? Provas e expiações. Então pode ser diferente? Então poderíamos imaginar, né? Então morar aqui é um castigo? Não, um privilégio. É muito melhor do que os mundos primitivos, dos quais nós já passamos. Se aqui nós já o achamos não tão bom quanto desejávamos que fosse, imagine lá atrás, né? Como deveria ser, não? Só por imaginação, nem é bom querer pensar muito não, para a gente não voltar àquele estado rude que éramos, né? Porque hoje só em relembrarmos e querermos nos esforçarmos a compreender Jesus, a falar de Deus, do Criador, da forma que se fala, nós já demos um passo muito largo na nossa evolução. Nós achamos que não, mas já temos. Cometemos erros? Sim. Vamos cair? Vamos. Mas vamos levantar. Porque esse Deus Pai nos prometeu isso. Porque quando Ele caminha o seu Filho aqui para nos guiar, para ser o nosso governador, e Ele diz categoricamente, nenhuma de minhas ovelhas se perderá.
Então qual de nós que vai ser perdido? Ninguém. A questão de se achar vai depender de cada um de nós, de querermos ou não. Esse é o respeito maior da imutabilidade das leis de Deus, de respeito ao livre-arbítrio, de deixar que nós façamos o que nós quisermos. Mas só que existe uma lei, várias, milhares, que nós ainda nem as compreendemos como deveríamos compreendê-las, e a principal de todas, que nos fere sem que nós sabemos que estamos sendo feridos por essa lei que nós infligimos. Qual que é? Fala alto. A lei de causa e efeito. O título é Causa Anteriores das Aflições. O título é esse do nosso estudo. Nós não estamos acrescentando nada mais do que está aqui, não. É o que está aqui, causas. E o que quer dizer a palavra causa? Aquilo ou aquele que faz que uma coisa exista. Aquilo ou aquele que faz que uma coisa exista. Então, se existe sofrimento, o que é que foi que aconteceu para que existissem as aflições? Deus nos castigou sem nós devermos nada. Nascemos pela primeira vez no planeta Terra e vamos embora daqui e não voltamos mais. É isso? A lei é essa? É assim que funciona? Não. Já tivemos várias vidas, estamos dentro dessa vida e vamos ter outras tantas quantas forem necessárias aqui nesse planeta ou em outro parecido com esse, até que a gente mude de classe, de aula, de sala, de turma. As causas, a razão para a existência das aflições estão na lei, mas não punitiva, mas abençoada lei que nos recupera, que nos oferece oportunidades 1000 vezes, 2000, 3000, quantas vezes nós quisermos e necessitarmos. A lei está ali quietinha. Quer consertar? Volta. Não consertou tudo? Volta. Faltou ainda? Volta. Até nós consertarmos tudo, sem obrigação nenhuma de ficar zangado com ninguém, porque ninguém tem culpa dos nossos sofrimentos. O único responsável por tudo que nós passamos é quem? Como é que nós sabemos, hein? Nós estamos espertos. Caramba, o que eu vim fazer aqui? Olha, que beleza, hein? Como é que nós estamos adiantados? Isso tudo nós sabemos. E é realmente assim que funciona. Mas a grande dificuldade nossa ainda é colocarmos isso em prática. Vocês querem ver uma coisa? Sofrimento e dor é a mesma coisa? A dor pode ser física, não pode? Você toma um remédio e fica livre, não pode? Tem remédio para o sofrimento? Da farmácia? Aonde que está o remédio para o sofrimento? Dentro de nós. Através da compreensão, da aceitação e da fé em Deus acima de tudo. Que Deus é o Pai amoroso demais com todos nós, que é o melhor para os seus filhos, em qualquer que seja a condição que estivermos vivendo. Ainda é o melhor, porque poderia ter sido muito pior. Ainda não foi, porque Deus é pai, não é padrasto. É pai, mas tem muitos padrastos que é melhor do que muitos pais, isso humanamente falando, né? Não pode deixar de ressaltar isso. Mas Deus, o Pai único, poderia, na ideia de muitos que ainda pensam assim, que nos castigasse com o chicote das aflições,
conforme diz o Chico, dizendo o significado das palavras, com muito mais dores do que as que nós realmente estamos vivendo. Que se nós pararmos e olharmos, ainda temos que dizer, meu Deus, apesar de tudo que eu passo, eu ainda tenho quem me ajuda, eu tenho quem me apoia, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho soluções para a minha vida. Enquanto outros tantos não têm tudo que eu tenho, mas tem sempre alguém. Porque se nós não tivermos nada, nós temos um espírito guardião, nosso anjo de guarda, nosso protetor, que é lei divina, que todos nós teríamos um que nos ajudasse a vida inteira, que vê tudo antes que nós vemos, nos fala, nos mostra, nos dá dica, dá uns toquezinhos, igual barulhinho de celular de vez em quando, e nós nos despertamos para ele, mas despertamos do celular, mas você não atende ele, vai atender o celular. Ter nossos anjos de guarda nos protegendo, nos ajudando, fazendo tudo que podem para nos ajudar. E nós só saindo de ladinho, para um lado, para o outro, de branco, achando que nós estamos enganando ele. Mas quando nós fazemos as coisas erradas, nós estamos enganando a quem? Oh, nós estamos tudo repetindo sempre a mesma coisa, a nós mesmos. A nós mesmos. Olha, nós estamos chegando a uma conclusão bem rápida, não estamos? É? A nós mesmos, né? Então, a pessoa diz assim, muitas das vezes, com relação a sofrimento e dor. Ah, fulano, eu tive uma dor de cabeça hoje, mas foi terrível, mas terrível. Como eu sofri? Primeiro ela fala que teve dor, para depois dizer que ela sofreu. Vocês estão entendendo a moral da história? A dor causa o sofrimento, por ela não compreender a dor. No momento que você compreender a dor, a sua aflição, o sofrimento é menor, ou até nem existe. Inclusive o Haroldo, falando nesse dia, ele fala sobre que ele estava numa casa espírita, foi a uma casa espírita, e um dos dirigentes até da federação, ou qualquer coisa assim, me desculpe se eu não estiver falando exato, mas é uma pessoa que representava a casa espírita, havia dito a ele que a filha dele, aos 22 anos, morreu num acidente de automóvel, que se ele não fosse espírita, ele teria morrido junto com ela. E ela havia agora, alguns dias antes, já avisado aos colegas dentro da casa espírita que ela ia desencarnar num acidente. Pediu à tia para tomar conta da irmã, que era a mãe dela, para não deixar ela entrar em depressão, e deixou uma cartinha para o pai, para a mãe, para o pai, se despedindo de todo mundo, que ela tinha certeza que ia desencarnar. E ele disse que aquilo, para ele, não foi um choque tão grande por ele ser espírita e compreender a doutrina espírita, que a vida continua, que a vida não acaba. Porque tinha certeza que se ele espírita não fosse, ia ser muito difícil. Aí eu pensei comigo mesmo, ele perdeu uma. Ele perdeu uma filha, né? Eu pedi 3. Abençoada doutrina, né? Se não fosse a doutrina espírita, como seria? O fim do mundo? Não. É o mundo, não é o fim. É o mundo que continua a girar. A vida continua. A vida não continua? A vida acabou para eles? Eu tenho certeza que não. E várias vezes já esteve com a gente, então não acabou. Se tivesse acabado, eles não estariam conosco. Então, a necessidade da doutrina é essa, a de nos alimentar. Essa luz do Cristo alimentar a nossa alma, o nosso espírito e nos dar essa força. Porque quando nós compreendemos Deus, nós começamos a compreender as diferenças da vida que existem. Por exemplo, o que nós vemos hoje, que temos mais conhecimentos, de quantas crianças que até então a propaganda, a televisão,
meio de comunicação era muito arcaico, não se sabia de nada. Hoje, se bobear, a gente sabe até antes de acontecer. Não é? É tão rápido que dá até para entender que sabe antes de acontecer. Quantas crianças nascem atrofiadas, físicas e mentais? Quantas? São milhares, milhões pelo mundo afora. Se Deus é injusto, né? Coitadinha, elas não fizeram nada ainda de errado e já nasceram assim? Por que será? Qual é a causa? Aí, quando nós estudamos a doutrina e compreendemos as várias vidas, a pluralidade das existências, aí nós vamos ver por que eles nasceram assim, por que eles foram ser nossos filhos, por que eles foram ser nosso neto, por que foi ser nossa sogra, nosso cunhado, problemático, isso e aquilo, aquilo outro, tudo o que a sociedade nos mostra. Quando se fala de deficiente mental, poderia-se, né, até lá fala de idiotismo, que era o que usava naquela época, hoje os nomes são outros que a medicina vai dando. Mas muitas das vezes nós nos olhamos uns aos outros e vemos as pessoas cometerem atitudes perversas, má, que vai prejudicar uma nação, um país, até o planeta Terra, e elas não são consideradas doentes. O que vocês acham? Elas são doentes ou não? Quem vai responder pelos erros dele? Eu? Nós? Eles. Tem por que nos preocuparmos tanto? Ficarmos aflitos sem necessidade? Porque quando denotamos aflições demais é que nós não estamos acreditando tanto em Deus hoje como nós estávamos acreditando ontem. Já estamos achando que ele perdeu as rédeas, que Jesus cochilou, que está acontecendo coisas que ele não sabe. Ou será que tudo que está acontecendo são aflições que nós precisamos viver? Não sabemos, está vendo? Mas se elas acontecem, perante o que nós falamos sobre Deus, imutável suas leis, justíssimo, que não tem nem palavra para exprimir, não é? A perfeição divina, nós não podemos considerar nada disso como erro das leis divinas. Os erros são, de novo, nossos. Quantas dificuldades que nós mesmos vivemos nessa encarnação por atitudes erradas que tomamos. Não é? É sobre a ideia principal do não perdoar. As maiores aflições que vivemos, como as menores, atrás a causa é o não perdão. Nós não sabemos ao ponto que o nosso destempero, o nosso desequilíbrio, não é? Individual, que se junta e forma um coletivo muito grande, que dá energias cada vez piores para as coisas piorarem mais. Enquanto há a necessidade de nos perdoarmos a nós mesmos, em primeiro lugar. Porque aí diminuímos as nossas aflições. Nos perdoarmos no sentido de compreendermos que nós ainda somos espíritos imperfeitos. Que vivemos nesse mundo, porque esse é o mundo que comporta a nossa capacidade evolutiva. Porque se nós mudarmos daqui para um outro mundo superior a esse,
nós vamos ficar mal para chuchu lá, desculpa a expressão, bem popular. Porque nós não vamos nos adaptar de jeito nenhum. Vamos? Porque lá quando eles se encontram, se abraçam, se confraternam, na maior das simplicidades, nós não vamos compreender aquilo. Nós vamos muitas das vezes citar situações vividas aqui no planeta Terra. Isso é fingimento. Isso aí está fazendo média. Não é assim? Não acreditamos que a pessoa pode ser sincera com o outro, apesar do outro ser o que for. Não interessa o que o outro é. O que importa é o que eu sinto, o que eu faço. Para diminuir as minhas aflições. E muitas das vezes nós ficamos preocupados o que os outros vão pensar. Não ficamos? Ouvimos há poucos dias também pelo esse aparelhinho rápido aí, ele falando sobre a necessidade que nós temos de fazer tudo que nós gostamos, dentro da regra, lógico. Porque é muito curta a nossa existência. Aí a pessoa fala assim, é curta? Poxa, viver 90 anos é pouco tempo? Vocês acham que 90 anos é muito tempo? O que é eternidade? 90 anos é tempo. 90 anos. Para a eternidade. Piscou, passou 90 anos. Então ele ainda fala, use a roupa nova que comprou, use o tênis novo que comprou, faça isso, faça aquilo, dá o velho, use o novo. Agora se você não quiser usar um novo, nem compre o novo, use o velho se você gosta do velho, mas mantenha a sua autoestima, faça aquilo que você gosta. Use a roupa que você gosta, o que os outros estão pensando de você não importa, o que importa é o que você sente, o que você é, o que você faz. Que é você que vai dar conta de sua vida para as leis de Deus, não é o próximo. E a nossa preocupação qual é? O que os outros vão pensar de mim. Não interessa o que os outros vão pensar de mim. Isso acontece muito comigo. Que eu sou meio hoje aqui eu estou assim, né? Eu gosto muito de andar de bermuda, de camiseta. Você vai me encontrar na rua de bonezinho, óculos escuros. Eu gosto, eu me sinto bem assim, ué. E aí? Ah, mas peraí, eu não vou lá fazer lá na casa espírita desse jeito, mas aqui fora o que tem? Eu estou vestido decentemente. País tropical. Ah, mas roupa quadriculada com listrada, e daí? E aqui eu tenho o que eu gosto. Por que eu vou sofrer e sair correndo, comprando tudo que é moda e depois a moda muda e eu fico como? Aquele monte de moda perdida. Estou sofrendo à toa. E quem não pode? Não vive? Então quem não, já pensou se fosse dar as roupas usadas para os coitados que precisam? E ele dizer, não, mas não dá para combinar isso com isso. Pensar, pode. Nem a tirá-los das aflições nós não íamos poder fazer.